Mais do que ir longe, você pode abrir um novo caminho. Mais do que abrir um novo caminho, você pode ser o primeiro a chegar lá. Mais do que ser o primeiro a chegar lá, você pode criar este lugar. E depois de criar este lugar, você pode seguir e ir ainda mais longe. Vestibular Unicampus de Erechim. Você pode chegar aonde quiser. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente. Uma turma que está desenvolvendo seu talento. Presente. Um time que joga pra ganhar. Presente. Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente. Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente. Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim. Presente para toda a vida. Mais do que ir longe, você pode abrir um novo caminho. Mais do que abrir um novo caminho, você pode ser o primeiro a chegar lá. Mais do que ser o primeiro a chegar lá, você pode criar este lugar. E depois de criar este lugar, você pode seguir e ir ainda mais longe. Vestibular Unicampus de Erechim. Você pode chegar aonde quiser. Boa noite. O programa Expressão Universitária de hoje vai mostrar como foi o 17º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais. Conferencistas falam de temas relevantes na área do direito. E ainda, professor da Universidade Federal de Pelotas destaca a estrutura da URI na área de educação física. Detalhes daqui a instantes. O 17º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais trouxe para o debate temas relevantes relacionados ao direito. O fórum foi realizado entre os dias 18 e 21 de maio. O Salão de Atos recebeu um grande público formado por acadêmicos e profissionais do direito. Na abertura do evento, o fato foi destacado pelo presidente do Centro Acadêmico do curso, pela coordenadora e pelo diretor-geral do campus. Lembraram o grande momento vivido pelo curso que está completando 18 anos. Hoje temos a oportunidade de algo que sempre nos é valioso. Algo chamado conhecimento. É um tesouro buscado há muito tempo por muitas pessoas e que talvez seja aquilo que mais valioso que o ser humano possa adquirir. É conhecer para poder transformar a sua vida, ser arquiteto da sua própria vida e transformar o mundo e o meio onde vive. Cada ano aprendemos mais, aperfeiçoamos um complexo de atos como se estivéssemos em um tribunal, em um teatro, em um espetáculo. Todos esses atos englobam os bastidores, a preparação, o espetáculo, os atores, os espectadores, as expectativas que cada um de nós e cada um de vocês depositaram no evento. Por tudo isso, o evento já é tradicional na universidade. A característica marcante do Fórum de Estudos é apresentar um hall de palestras com temas diversos, que possam contribuir para a formação dos participantes, que a gente fuja um momento da sala de aula e venha aqui receber pessoas de outros locais, com outras ideias, com outra formação. Isso realmente tem que nos orgulhar, isso tem que nos deixar felizes. E é por isso, certamente, que nós estamos aqui com esse salão cheio. É por isso que hoje nós temos a grande maioria dos nossos egressos, pessoas felizes, pessoas colocadas no mercado de trabalho, pessoas que nos orgulham, não só pela capacidade profissional, mas pela forma ética, pela forma moral como estão enfrentando essa difícil profissão que é a profissão do direito.
seja em qualquer plano, seja como juiz, como promotor, como advogado, como delegado de polícia, como procurador, enfim, é difícil. A gente lida com as questões da sociedade, aquelas questões mais caras para a sociedade, às vezes mais difícil que a própria saúde da gente. Uma conferência sobre o sistema prisional abriu o Fórum do Direito. O tema foi abordado pelo promotor Gilmar Bortolotto, de Porto Alegre. Segundo o promotor, que coordena a Promotoria de Justiça de Execução Criminal da comarca da capital gaúcha, a solução para o sistema prisional gaúcho é mais complicado do que se imagina, pois é preciso, primeiramente, criar 11 mil vagas imediatamente para amenizar a crise que atinge essa área. Para Bortolotto, o que precisa mudar quando se fala da realidade do sistema prisional é a forma de o Estado atuar nos presídios. A nossa ideia sobre o sistema é que ele pode funcionar melhor na medida em que o Estado se fizer mais presente, né, no interior dos estabelecimentos penais. Grande parte da situação de barbárie hoje do sistema carcerário nacional como um todo decorre disso, a ausência do Estado naquilo que diz com a execução da pena privativa. Nós temos alguns ensaios, né? É impossível falar sobre números, né? O que dá para dizer hoje é que a reincidência ela vem num índice acachapante, assim, para não dizer totalidade, ela chega a 70% a 80% em alguns estabelecimentos, né? Ou seja, o nosso fracasso na execução é evidente, né? Mas temos também iniciativas, né? São balões de ensaio, estabelecimentos muito pequenos, com um pessoal melhor treinado, em número suficiente, tem produzido baixíssimos índices de fuga e reduzidos índices de reincidência, né? Então, o que nós podemos fazer hoje nesse cenário é isso, alguns ensaios. Para fazer um trabalho que abrangesse o sistema como um todo, nós temos que recuperar décadas de tempo perdido, né? Construção de presídios poderia ajudar? Com certeza é um fator decisivo, né? Nós temos, a primeira coisa, aliás, né? Nós temos que terminar com superlotação. Superlotação é sinônimo de efeito massificação dos procedimentos, ou seja, a partir daí a gente perde a identidade dos indivíduos, né? Que é um fator básico para a execução da pena. Todo mundo quer que haja mais presídio, mas algumas cidades não querem que os presídios sejam construídos nas suas cidades. Como achar uma solução? Olha, em questões vitais para o Estado, eu acho que nem tudo pode ser perguntado para o cidadão, né? O Estado tem que chegar e fazer o presídio no município, né? Na proporção, vamos dizer assim, daqueles presos que ele produz, né? Ele tem que abrigar os seus presos. Então isso não é uma questão que, no meu modo de ver, possa ser discutida dessa forma, né? Querer ou não querer. Pode ser discutido onde fazer, por exemplo, como fazer, mas não ter ou não ter. Isso eu creio que o município não pode se dar o luxo de responder. É uma questão humanitária, é uma questão de segurança pública e é uma questão basicamente de civilidade. Eu quero insistir nessa tecla, né? O problema principal do sistema carcerário é que nós todos, sociedade, Estado, deixamos com que ele chegasse numa situação de barbárie. Então, o que nós temos hoje não pode servir de paradigma para nada. Nós temos que refazer tudo, começando pelas vagas novas, passando por retreinamento do pessoal que trabalha no sistema carcerário, introduzindo novas práticas na execução de pena e aí, para simplificar, né, para generalizar, fazer com que o Estado esteja presente lá, assim como ele está, né, da maneira que é possível aqui fora. Apesar de ser ainda jovem, com apenas 20 anos, e servir de modelo para muitos países, a lei eleitoral brasileira caminha para novas alterações. A opinião foi manifestada durante o Fórum do Direito pelo advogado Joel Cândido. Não deve surpreender o fato de 20 anos de um direito eleitoral aplicado na prática no Brasil, que ele já precise de reformas, porque os fatos se multiplicam diariamente e as leis não crescem com a mesma rapidez. Daí, de tempos em tempos, temos que amoldarmos a legislação, atualizarmos, aperfeiçoarmos, de preferência para melhor, para que ela consiga
resolver o problema social, que é a sua finalidade. E o que precisaria mudar nesse momento? Eu, como eu disse na conferência, eu sou partidário de uma consolidação das leis eleitorais. Eu mexeria na lei das inelegibilidades, na lei eleitoral, a lei dos partidos políticos nem tanto. Eu redigiria uma lei dos direitos políticos, mas fundamentalmente nessas três: lei eleitoral, lei dos partidos políticos e lei das inelegibilidades. Não acredito nessas mudanças que o Congresso faz, pontuais, ocasionais e muitas vezes pressionado ao sabor de interesses, e até mesmo esses projetos de iniciativa popular, que nada mais são do que manifestações políticas que o político parlamentar não tem coragem de dizer não, principalmente em ano de eleição. Ele vai ver se é boa ou não para o Brasil depois. Ele não quer ser contra, porque o veículo de comunicação vai criticá-lo, ele vai se jogar contra o agrupamento social e termina redigindo uma lei que não é boa. As nossas experiências não são boas em termos de lei eleitoral. O Brasil, que teve o Código Eleitoral de 35, o próprio Código Eleitoral de 65, que está em vigor, embora derrogado, a lei das inelegibilidades, são exemplos de bons textos legais. Agora, inúmeras dessas leis aprovadas pressas, normalmente às vésperas das eleições, têm nos criado problemas muito sérios. O da ficha limpa é uma delas? É uma delas. Eu não recomendo a ninguém ser contrário à ficha limpa. O deputado que tentou votar contra se arrependeu e, ao chegar em casa, tentou. Achou que tivesse coragem suficiente para ir contra um projeto que as duas casas aprovaram por pressão popular. Aprovaram porque é ano eleitoral. O senhor aprova financiamento público para as campanhas políticas? Sem a redução do quadro partidário, sem a adoção da cláusula de desempenho e sem a proibição das coligações nas eleições proporcionais, eu sou contrário. É o Brasil pondo fora o seu dinheiro. Daí eu prefiro como está. Agora, com essas três alterações, eu seria favorável. A professora Helena Maria Zanetti de Azevedo Orselli, da Fundação Universidade Regional de Blumenau, falou sobre a obrigatoriedade da visita por parte do genitor e as alternativas para minimizar as consequências pelo não cumprimento deste dever. O direito de visitas é um dever, sim, do genitor que não é o guardião, aquele que não está na convivência diária com a criança. Ele tem o dever de se fazer presente na vida dessa criança. É nesse sentido em que eu dou a ênfase, né, que é um dever. Eu costumo dizer aos meus alunos e enfatizar sempre nas aulas que o direito de família, principalmente, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Então, cada caso deve ser tratado com as suas peculiaridades. Porque, além do direito, vai incidir, nesse caso, as questões de relacionamento, as questões de formação familiar, cultural, religiosa. Tudo isso influencia no momento de uma ruptura. O direito de visitas aí é muito importante o quê? A gente atentar para o fato de que o pai e a mãe eventualmente estão se separando ou nunca viveram juntos e vão regular o direito do filho de conviver com ambos. É óbvio que surgem atritos, mas os pais têm que relevar o fato de que eles foram amantes, digamos assim, no sentido bem ligado à palavra, e que hoje eles são pais da mesma pessoa, e relevar os seus sentimentos sempre pensando no interesse da criança. Sempre que surge alguma separação, as pessoas ficam muito magoadas, né? E isso não pode refletir no relacionamento dos pais com os filhos. Isso pode refletir só no relacionamento deles, mas eles não podem deixar isso refletir no relacionamento com o filho. O que eu quero enfatizar nesse trabalho é que quando o pai ou a mãe negligenciam nesse dever,
de permitir a visita por parte do guardião e de fazer a visita por parte do não guardião, cabe ao juiz tomar todas as medidas possíveis para garantir esse direito da criança, para que ela tenha essa convivência com ambos. De que forma que o juiz pode fazer isso? Ele pode, como eu disse, encaminhar para um psicólogo. O que o juiz pode fazer também é encaminhar esse casal para uma mediação, um trabalho conjunto feito através de advogados ou próprios psicólogos, para que os pais se entendam, ultrapassem o problema da separação e passem a pensar só no filho. E uma outra solução que a lei dá para esse caso do descumprimento do dever de visitas é a imposição de uma multa. Uma multa não no sentido de uma penalização. Você não foi visitar, então ou você não deixou visitar, então você vai sofrer uma sanção pagar uma multa. Uma multa não que reverta em benefício da criança para ela enriquecer. A questão aí não é empobrecer o genitor nem enriquecer a criança, não é para isso que serve a multa. A multa no sentido de uma coerção. Eu vou visitar para não ter que pagar a multa. Eu vou visitar porque isso é importante. E essa multa, então, serviria para mostrar para a pessoa como é importante a presença dela na vida do filho. Então, seria nesse sentido. E a gente percebe, fazendo uma análise nos tribunais de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que a imposição dessa multa acontece, ela tem acontecido. Outro tema abordado pelo Fórum foi sobre o direito desportivo no mundo globalizado. O tema foi explanado pelo advogado Eduardo Carlesso, egresso do curso de Direito da URI e hoje atuando como advogado de grandes clubes nacionais e até do exterior. Hoje a profissionalização dos advogados que atuam na área esportiva, ela representou e vem representando um ganho enorme, especialmente para os clubes de futebol, para atletas. Nós tínhamos no passado, até mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, departamentos jurídicos que eram compostos por pessoas civilistas, ou seja, digamos, não eram especialistas na área. E o que aconteceu? Nós vimos inúmeras demandas judiciais, especialmente na área trabalhista, se transformarem em verdadeiras demandas de milhões. Por o quê? Por falta de especialidade, ou seja, quando você atua na área tributária, você tem que ser um tributarista, né? Quando você procura uma área criminal, tem que ser um criminalista. Agora, quando você trabalha com a parte esportiva, você precisa ter realmente um advogado especializado na área. E essa profissionalização, sem dúvida, ela foi fundamental hoje para a profissionalização do futebol brasileiro e, sobretudo, hoje nós temos no Brasil, quem sabe, um dos principais mercados dessa área no mundo. Hoje o Brasil está muito bem representado a nível de advogados esportivos. Por que o nosso acadêmico precisa saber dessa área? Porque é um mercado em expansão que eles podem atuar? Sem dúvida é um mercado em expansão. Se nós imaginarmos aí que nós temos pela frente Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, né, você imagina que esses dois mega eventos demandam sim profissionais habilitados. E a gente já sente que nesse atual momento, já mesmo longe ainda dos Jogos Olímpicos da Copa do Mundo, já há um aquecimento do mercado para esses profissionais que atuam na área esportiva. Então, o acadêmico, né, aquele que gosta de futebol, porque naturalmente quem entra nessa área é porque gosta de futebol. Eu não fui diferente, né? Piranguista, colorado, enfim, eu falei, bom, nada melhor do que formado em direito trabalhar com futebol, e as coisas aconteceram. É muito importante nesse contexto hoje se aperfeiçoar com uma língua estrangeira, né? Inglês é fundamental, o espanhol é bem-vindo, mas o inglês hoje realmente é fundamental para quem vai trabalhar, e procurar ler bastante os livros específicos e fazer uma pós-graduação. Eu sempre creio que a pós-graduação na área é sempre um começo para tudo. Pelo teu currículo, dá para entender que os clubes também estão ávidos, estão necessitando desse tipo de atendimento. Isso também é uma coisa recente. Também. Se tu imaginares, no Brasil nós temos uma situação totalmente peculiar a nível de futebol. Enquanto, por exemplo, na Europa, na Europa não existem os campeonatos estaduais, ou seja, você tem lá mais ou menos 80 clubes disputando as 4 principais divisões. Aqui no Brasil você tem esses 80 e um pouco mais disputando as 4 principais divisões, e tem mais 500 e poucos disputando estaduais, ou seja, é um mercado realmente muito grande. E eu falo aqui só de futebol. Tem o vôlei, tem o basquete, tem uma série de outras modalidades que também demandam esse profissional. Portanto, o mercado realmente ele é grande, né? E ele vem aos poucos. No futebol já está, digamos, bem estruturado, mas outras modalidades engatinham um pouco. Então eu creio que, sem dúvida, há muitas oportunidades para quem queira se especializar no esporte, especialmente nessas modalidades que não seja futebol. A tutela de urgência foi outro tema tratado durante o Fórum do Direito.
O advogado Eduardo Lamy, que atua na Universidade Federal de Santa Catarina, defendeu mudanças para tornar a justiça mais ágil. Hoje nós temos um Código de Processo Civil que foi feito durante a ditadura militar, um código que busca segurança, busca fazer com que o juiz tenha uma cognição, um desenvolvimento de processo lento, mas ao mesmo tempo seguro. Só que a nossa sociedade aumentou muito em complexidade, então nós temos hoje uma realidade forense que não demanda mais a busca por segurança tanto quanto ela demanda a busca por resultados. O que nós precisamos é de resultados. Então, a tutela de urgência é aquela decisão que o juiz dá com o objetivo de tutelar, de cuidar de situações em que eu preciso desde já de resultados na vida dos litigantes. Hoje, amanhã, daqui a pouco, eu não posso esperar uma sentença só o final do processo para aí então executar essa sentença e obter o resultado na minha vida, eu, litigante. Então, a tutela de urgência diz respeito aos caminhos pelos quais o juiz pode decidir de maneira imediata. É o que a população quer, mais urgência, mais celeridade da justiça. Exatamente, celeridade, efetividade, resultados. Quando nós interpretamos o nosso código de acordo com a Constituição, nós percebemos que é possível modificar essas concepções tanto no Poder Judiciário quanto na parte da administração da justiça. Não é só uma questão de concepção do juiz, mas também uma questão de organização e reestruturação do Poder Judiciário brasileiro. Então, nós temos, nesse momento, uma comissão que foi constituída pelo Congresso Nacional para desenvolver um novo Código de Processo Civil. E esse novo Código de Processo leva em consideração muito mais a Constituição e a busca por resultados do que o Código atual. Então, o meu objetivo na palestra foi demonstrar quais serão as novas estruturas, qual vai ser o elemento diferenciador do Código atual para o novo Código, já feito na perspectiva da Constituição, no que diz respeito a essa tutela de urgência. Eu diria que a informação é imprescindível para que não apenas o operador do direito possa requerer aos juízes essa tutela de urgência, mas também para que os juízes possam deferi-la com maior segurança e tranquilidade. A grande verdade é que o sistema brasileiro é extremamente complexo. Nós dizemos que ele é avançado, mas o termo avançado pode ser pejorativo em algumas situações, quando o que nós queremos é simplicidade, é resultado. A ideia de complexidade do sistema processual é perigosa, porque o processo não pode ser um fim em si. O processo é sempre um meio para que eu proteja os direitos das pessoas. Então, o direito processual tem que ser simplificado e precisa ter uma concepção humilde em relação ao direito material. E é essa concepção humilde em relação ao direito material que se tenta colocar na estrutura do novo Código. Veja depois do intervalo. Professor da Universidade Federal de Pelotas fala da importância do treinamento esportivo nestes anos que antecedem as Olimpíadas e a Copa do Mundo no Brasil. Mais do que ir longe, você pode abrir um novo caminho. Mais do que abrir um novo caminho, você pode ser o primeiro a chegar lá. Mais do que ser o primeiro a chegar lá, você pode criar este lugar. E depois de criar este lugar, você pode seguir e ir ainda mais longe. Vestibular Unicampus de Erechim. Você pode chegar aonde quiser. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente. Uma turma que está desenvolvendo seu talento. Presente. Um time que joga pra ganhar. Presente. Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente. Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente. Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim. Presente para toda a vida. Mais do que ir longe, você pode abrir um novo caminho. Mais do que abrir um novo caminho, você pode ser o primeiro a chegar lá. Mais do que ser o primeiro a chegar lá, você pode criar este lugar.
E depois de criar este lugar, você pode seguir e ir ainda mais longe. Vestibular Unicampus de Erechim. Você pode chegar aonde quiser. Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis realizaram uma viagem de estudos ao Paraná. Na Universidade Federal, em Curitiba, receberam informações relacionadas ao programa de mestrado em Ciências Contábeis e o projeto de abertura do programa de doutorado nesta área. Ainda em Curitiba, os alunos visitaram a fábrica da Siemens, uma das 3 unidades fabris em todo o mundo para a fabricação de plataformas de computação, considerada referência mundial. Foram apresentados aos alunos o processo de recepção da matéria-prima e os procedimentos de controle de estoque e ainda as linhas de produção. O curso de administração também realizou uma viagem de estudos a Curitiba para conhecer melhor os fundamentos relacionados ao comércio exterior e ao turismo. O grupo também conheceu a Siemens, o terminal de cargas do Aeroporto Internacional Afonso Pena e pontos turísticos da capital paranaense. A viagem encerrou no Porto de Paranaguá, considerado o 2º maior porto em movimentação de mercadorias do Brasil. Professor Ayrton Rombaldi, da Universidade Federal de Pelotas, avalia como positiva a implantação do primeiro curso de pós-graduação em Educação Física na URI. Ele foi um dos professores que veio atuar no curso ministrando a disciplina de treinamento esportivo. A avaliação é muito boa. Eu encontro aqui na URI uma turma de treinamento esportivo bastante motivada, já em final de curso, que não é muito comum de observar nos cursos que a gente ministra pelo país. Uma turma coesa, disposta, ativa. E a disciplina é uma disciplina dentro do contexto do treinamento. Ela foi desenvolvida numa sequência de aulas teóricas e práticas, de modo a complementar o conteúdo teórico que vimos trabalhar aqui nessa oportunidade. E o que vi aqui demonstrou que a universidade pensa para frente, planejou a sua expansão, criou condições para desenvolvimento do curso. E agora, penso eu, que falta dar um novo passo em direção à pós-graduação, que é de capacitar os seus docentes para que possam alcançar mais esse patamar no desenvolvimento regional, que é muito importante e é sempre baseado na universidade. A importância de uma disciplina de treinamento esportivo na formação dos professores de educação física, colaborando na formação de atletas com potencial olímpico. Tendo em vista o que se avizinha em termos de Copa do Mundo no Brasil e Olimpíada no Brasil, certamente teremos demanda muito forte por material humano competente na área de treinamento esportivo, na área que envolve bioquímica do exercício, envolve a parte de medidas. E é indispensável que tenhamos, então, competência para que ninguém exerça o nosso papel, que tem que trazer outras pessoas de outras áreas, porque na educação física não temos competência para dar conta dessa tarefa. Certamente a demanda será muito forte, haverá muito recurso disponível para a seleção de talentos e o encaminhamento para programas formais de treinamento, e a área tem que estar preparada para dar conta dessa demanda, e certamente estará. Voltamos na semana que vem para mostrar como foi o 4º Congresso Internacional das Linguagens, realizado na semana que passou na Unicampus de Erechim. Aguarde então, até lá e uma boa noite a todos. Mais do que ir longe, você pode abrir um novo caminho. Mais do que abrir um novo caminho, você pode ser o primeiro a chegar lá. Mais do que ser o primeiro a chegar lá, você pode criar este lugar. E depois de criar este lugar, você pode seguir e ir ainda mais longe. Vestibular Unicampus de Erechim. Você pode chegar aonde quiser.